E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curtam o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa. Pessoal, então é o seguinte, resultado. O que é o resultado de uma conduta? É a modificação no mundo exterior provocado pela conduta. E aí, qual que é a diferença entre resultado e o evento? A gente precisa ter isso bem claro, essas diferenças assim, né? Igual ato e conduta, o resultado e o evento, a gente precisa ter bem claro isso na cabeça da gente, para a gente saber distinguir, né? Quando estiver falando lá, quando estiver lá ou numa prova de concurso, ou mesmo na prova aqui da faculdade, ou na prova ou mesmo em qualquer circunstância que você tiver, você tem que saber, né? Você tem que saber diferenciar isso. O evento é qualquer acontecimento. O evento é qualquer coisa. O resultado é a consequência de uma conduta. Por exemplo, o raio provoca um incêndio. Vai tratar de um evento, certo? O resultado é o afogamento do menino na piscina. É o resultado, né, de um acontecimento, né, de um evento, né, o resultado morte, certo? Então, é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta. A conduta omissiva do guarda-vidas da piscina provocou o resultado morte do evento do afogamento. Né? O evento foi o afogamento. O resultado do afogamento poderia ser outro, o resultado do evento poderia ser vários. O menino só afogou e fizeram a massagem cardíaca nele, ele expeliu a água, a massagem cardíaca, não, a massagem pulmonar lá, não sei, expeliu a água e tossiu e acordou. Ponto, não aconteceu nada com o menino, certo? Ele se afogou, mas não houve resultado morte. Entendido? Então, a distinção de resultado e evento? Ficou claro aí, gente? Resultado e evento, beleza? No silêncio eu vou tocando aqui para frente, beleza? Vamos lá. E nexo causal? Nexo causal, toda vez que vocês ouvirem essa palavra nexo causal, você vai pensar em ligação. Nexo é a ligação, né? É o elo de ligação concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado, por meio do qual é possível dizer se aquela conduta ela deu ou não causa ao resultado. Então, é o seguinte, nexo causal por exemplo, você está no meio de uma manifestação com uma arma, né? Você tem um porte de arma, você pode portar essa arma, e no meio da manifestação acontece um tiroteio e uma bala, um projétil atinge uma pessoa e mata aquela pessoa. Você, no meio daquele tumulto também, pegou a arma, levantou para cima, deu uns tiros lá e tal. Só que você foi preso, levado até a delegacia, foi feita perícia na sua arma, foi feito a perícia no corpo da vítima, né, na bala que foi encontrada dentro do corpo da vítima. E aí foi comprovado que
não houve nexo causal, porque aquela conduta de atirar não teve nexo causal com o ferimento dessa pessoa. Por quê? A bala a sua arma era uma 380. A bala encontrada na vítima era de um calibre 38. Então, não houve nexo causal, não houve ligação entre você ter atirado e essa pessoa ter sido ferida, certo? Agora, se a arma que atirou, a sua arma, o projétil da sua arma fosse encontrado aqui no corpo dela, no corpo da vítima, haveria sim um nexo causal, uma ligação, né, entre a conduta e o resultado, né? A conduta e o resultado do ferimento ou da morte da vítima. E como que isso é provado? Por perícia, por testemunha. Então, são vários tipos de prova que são aceitas no direito penal para comprovar o nexo de causalidade, né? A ligação entre a conduta e o resultado. Aí você me pergunta, olha, professor, mas como que se prova, né, que saiu a bala da arma do cara, se teve várias pessoas e tal? Cada arma tem uns riscos, né, no cano, que de cada um é diferente, e aí a perícia consegue identificar se aquela bala ali foi, né, ela saiu daquela arma e tal. Então, a perícia consegue desvendar né, esse problema aí, consegue resolver esse problema. Ficou claro o que é nexo causal? Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome, vocês comecem a pensar sobre a ligação, né, entre a conduta e o resultado. Então, natureza do nexo causal. O nexo causal consiste em mera constatação acerca da existência de relação entre conduta e resultado. A sua verificação atende apenas às leis da física, mais especificamente da causa e do efeito. Então, acabei de falar isso tudo aqui, né? Por essa razão, sua aferição independe de qualquer apreciação jurídica, como, por exemplo, da verificação da existência de dolo ou culpa por parte do agente. Por exemplo, o nexo causal, pouco importa se a conduta do agente foi dolosa ou culposa, vai haver o nexo causal. Se provocou essa conduta, provocou resultado, pouco importa. Aliás, pouco importa se foi com culpa ou se foi com dolo. O que importa é que da conduta houve um resultado. Ficou claro? Não se trata de questão opinativa, pois ou a conduta provocou o resultado ou não provocou o resultado. Então, não é questão de opinar. Falar, eu acho que provocou, eu acho que não provocou, eu acho que tem dolo, eu acho que não tem. Pouco importa. Para que exista o nexo causal, pouco importa o dolo ou a culpa. Por exemplo, um motorista, embora dirigindo seu automóvel com absoluta diligência, acaba por atropelar e matar uma criança, em que se desprendeu da mão de sua mãe e precipitou-se sobre a roda do veículo. Então, o menino saiu correndo, desgarrou da mãe, saiu correndo na rua, o camarada andando a 30 km por hora, tranquilo, na via, sossegado, o menino correu e enfiou embaixo do carro dele. Mesmo sem atuar com dolo ou culpa, o motorista deu causa ao evento morte, pois foi o carro que conduzia que passou sobre a cabeça da vítima. Então, pouco importa se houve dolo ou culpa, existe um nexo causal. Isso não quer dizer que esse motorista vai ser processado, condenado. O que eu estou tentando explicar aqui para vocês é o nexo causal. Se caiu numa prova, ou se alguém te falar assim,
mas ele não agiu com culpa, com dolo ou com culpa. Então, não houve nexo causal. Mentira. O nexo causal, a ligação do fato, a ligação da conduta do agente com o resultado, pouco importa se foi com dolo ou com culpa, certo? Ela sempre vai existir. Ok? Entendido aí? Entendido até aí, pessoal? Vamos tocando aqui. Sim. Beleza? Vamos lá. Nexo normativo. Para a existência do fato típico, então, o que eu falei agora sobre nexo causal, agora nós vamos falar sobre outro tipo de nexo normativo, né? Que é a ligação do fato típico, né? Para a existência do fato típico, no entanto, não basta a mera configuração no nexo causal. É insuficiente, para tanto, aferir apenas a existência de um elo físico entre a ação e o resultado. Então, tem que ser um nexo daquele fato que aconteceu com a norma penal. Então, por isso que chama nexo normativo. É a ligação do fato com a norma penal, certo? De acordo com a interpretação do artigo 19 do Código Penal, é imprescindível que o agente tenha concorrido com dolo ou culpa, quando a culpa for admitida, né? Uma vez que se um ou outro, sem um ou outro, não haveria fato típico. Então, se o agente não agiu nem com dolo ou com culpa, no caso aqui desse motorista aqui, foi comprovado que ele estava todo certinho, ele estava todo reto na conduta dele, ele estava menos de 40 por hora na via de 40, ele estava com os pneus em dia, estava com a carteira de motorista, ele estava com tudo certo. Foi simplesmente uma fatalidade. A pessoa saiu, o menino saiu correndo e enfiou embaixo da roda do carro. Ah, mas ele podia estar mais devagar? Não, a via é de até 40, ele estava dentro da velocidade. Ele podia ter freado, poxa, podia, mas ele não ia adivinhar, certo? Então, ele não agiu com dolo ou com culpa. Então, quando não há com dolo nem com culpa, não há fato típico. Convém lembrar que o artigo 18 do Estatuto Repressivo, o Estatuto Repressivo que o autor disse aqui, isso aqui eu peguei lá do livro do Fernando Capês, convém lembrar que o artigo 18 do Estatuto Repressivo, né, que é o Código Penal, prevê a existência somente de crimes dolosos e culposos, desconhecendo algum que seja cometido sem um desses elementos. Então, o Código Penal, ele só fala em crime doloso ou culposo. Doloso, mais uma vez, já falei isso aqui em várias aulas, né? Crime doloso, intenção, eu quero matar, eu vou lá e vou matar o cara, certo? Peguei a arma, fui lá e matei, doloso, dolo, intenção. Culposo é aquele que a pessoa comete por negligência, imperícia ou imprudência, ok? Então, somente nesses casos que a lei, né, que se é admitido o tipo penal, beleza? Então, tem que haver o nexo normativo. Nexo normativo é isso, né? Da conduta, ela ser ligada à norma penal. Se a conduta não foi nem com dolo, nem com culpa, não há o elo de ligação, né, com a norma. Aí não há crime. Entendido até aí? Voltando ao exemplo acima, né, acima do motorista aqui, o motorista deu causa à morte da criança, mas não cometeu homicídio, pois esse tipo penal somente conhece as formas dolosa e culposa, razão pelo qual o fato é considerado atípico. À vista do exposto, para a existência do fato típico, são necessários
o nexo causal físico concreto, né? Aquele nexo causal físico concreto que eu falei ali agorinha mesmo, e o nexo normativo, que depende da verificação de dolo e culpa. O nexo causal físico e concreto, pouco importa se foi dolo ou culpa. Nesse caso aqui do acidente de carro, a pessoa que estava andando na via toda certinha, a criança entrou embaixo do carro, houve nexo causal, ok? Porque o carro passou em cima da criança. O carro que a pessoa estava dirigindo passou em cima da criança. A conduta deu resultado morte. Nexo causal, beleza? Agora, e o nexo normativo? Né? A ligação dessa conduta, dessa conduta aí, com o fato típico. Não houve. Entendidos? Ficou claro até aí, gente? Vamos lá. Nexo causal nos diversos crimes. O nexo causal, pessoal, só tem relevância nos crimes cuja consumação depende do resultado naturalístico, ou seja, a consumação depende do resultado. Por exemplo, homicídio, resultado, morte, né? Nos delitos em que este é impossível, ou seja, nos crimes de mera conduta, né? Crimes de mera conduta, falei na aula passada aqui, quem é que lembra? Crimes de mera conduta é aqueles que só o ato, independente do resultado, é considerado crime. E naqueles que, embora possível, é irrelevante para a consumação que se produz antes, independente dele, lá nos crimes formais, né? Crimes formais, independe do resultado, vai acontecer o crime. Não há que se falar em nexo causal, mas mas apenas em nexo normativo entre o agente e a conduta. Por exemplo, no ato obsceno, não existe resultado naturalístico, ou seja, no gesto obsceno, não vai existir um resultado, uma pessoa que foi vítima ali, né, do ato obsceno. Logo, para a existência do crime, basta a conduta, a pessoa praticar o ato obsceno, e o dolo, ela ter a intenção de praticar ato obsceno, né? O dolo por parte do agente. Não há que se falar em nexo causal, beleza? Não há que se falar em ligação, porque não vai haver ligação entre a conduta e o resultado, porque pouco importa o resultado. Para o crime de gesto obsceno, pouco importa o resultado. Entendidos? Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre tipicidade. Conceito de tipo. O tipo legal é um dos postulados básicos do princípio da reserva legal. O que é isso? Princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal está lá, né, no artigo 1º do Código Penal e lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, na medida em que a Constituição brasileira consagra expressamente o princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Fica outorgada à lei a relevante tarefa de definir, isto é, de descrever os crimes. De fato, não cabe à lei penal proibir genericamente os delitos, senão descrevê-los de forma detalhada, delimitando, em termos precisos, o que o ordenamento entende por fato criminoso. Então, o conceito de tipo, né, como eu canso de falar com vocês nas aulas, né, a primeira coisa para a gente começar a estudar, né, certas temáticas é a gente saber o conceito. Então, conceito de tipo é isso. O tipo penal é aquele que está previsto lá na norma penal, né? Ou no Código Penal, ou na Lei de Drogas, ou no Estatuto do Desarmamento. Então, o tipo penal tem que estar prescrito.
lá na Constituição e no artigo 1º do Código Penal, fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, nem pena sem estar previsto na lei anteriormente ao fato, né? Sem prévia cominação legal. Então, não vai haver crime. E o crime, para ser definido, né, para ser tipo penal, para aquela conduta ter tipicidade, né, para aquela conduta ser considerada crime, o tipo penal, aliás, a conduta para ser considerada crime, tem que estar descrita de maneira detalhada, né, lá na lei. Não pode ser de maneira genérica, de maneira nenhuma, tem que ser detalhado. Entendido? Espécies de tipo. Então, nós vamos falar nós vamos falar agora das espécies do tipo penal. O que o legislador colocou lá no Código Penal? Como que é escrito, como que está escrito esses crimes, né, lá no Código Penal? Como que quais, né, essas espécies que o legislador quis separar lá no Código Penal? Crimes permissivos ou justificadores. São tipos penais que não descrevem fatos criminosos, mas hipóteses em que esses podem ser praticados. Então, esses tipos aí, permissivos ou justificadores, eles não vão descrever os fatos criminosos, mas vão falar das hipóteses, né, que esses fatos podem ser praticados. Por essa razão, denominam-se permissivos. São tipos que permitem a prática de condutas descritas como criminosas. Como assim, professor? O Código Penal permite você praticar uma conduta que é crime? Então, o Código Penal permite, sim, você praticar alguma conduta considerada crime. Quem sabe me dar um exemplo aí do Código Penal de conduta considerada crime, mas que lá no tipo penal permissivo ou justificador está permitindo ou justificando essa conduta sua aí? Quem sabe me falar? Legítima defesa. Oi? Legítima defesa. Quem falou aí? Marcelo. Tá baixo aí, o Marcelo. Isso aí, Marcelo, legítima defesa. Legítima defesa, você mata uma pessoa, você está autorizado pela lei a matar. Certo? É um tipo permissivo, a lei permite você a matar. Mas como? Mas depende. Não é assim, a lei permite a todo mundo a matar. Não. Então, vou explicar mais para frente, né? Por que, que a lei permite você a matar? Como que é? Então, são esses tipos permissivos ou justificadores, são os que descrevem as causas de exclusão da ilicitude, lá no artigo 23, também conhecidas como causas de justificação, como é o caso da legítima defesa, que se encontra lá no artigo 25 do Código Penal. Deixa eu só ver aqui. Não, está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui, eu coloquei aqui. De acordo com esse tipo, a legítima defesa, né, que é a norma autorizadora para que você pratique um crime, ela é composta dos seguintes elementos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para ficar mais legal. Vou mostrar o artigo aqui. Código Penal Planalto. Deixa eu. Vou compartilhar a tela inteira aqui com vocês, para vocês poderem ver aqui. Calma aí. Vou parar essa apresentação. Vou continuar agora na tela inteira. E aí nós vamos lá para o Código Penal. Calma aí. Não. Caramba, bicho. Espera aí, gente. Calma aí.
Eu coloquei 26 a 25, calma aí. Artigo 25. Vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Então, é em direito seu ou de outra pessoa. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, o caput é essa aqui, né? A cabeça do artigo, o caput do artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, aqui colocou como legítima defesa aquele agente de segurança pública, vocês já viram o sniper, né? Aquele cara que fica lá em cima, o cara que tem a mira, né, perfeita, ele fica em cima de um prédio ou num local onde o sequestrador está segurando, né, o refém, está com a arma na cabeça do refém ali, e o sniper ou a pessoa que está, o atirador está ali escondido, esperando o melhor momento para atirar naquele bandido, né, naquele sequestrador, para tirar a vida dele, ou geralmente eles dão um tiro na cabeça para a pessoa cair, né, para a pessoa não poder reagir. Então, essa pessoa, isso aqui, gente, olha para você ver, foi incluído em 2019, muito recente esse parágrafo único, certo? Então, foi incluído em 2019 a legítima defesa desse agente de segurança pública, né, que repele agressão contra a vítima mantida refém. Ok? Então, olha aí o que nós colocamos aqui. De acordo com esse tipo, a legítima defesa é composta dos seguintes elementos. Agressão injusta, ou seja, né, aquela agressão tem que ser injusta, mas ela tem que ser atual ou iminente, ou seja, ela tem que estar acontecendo ou na iminência de acontecer, e que seja direito próprio ou alheio, né? Vai ser direito próprio ou de uma pessoa que você está ali perto e tal, mais moderação, mais necessidade dos meios empregados. Gente, a pessoa está lá com a faca te ameaçando, você pega uma metralhadora e dá 80 tiros na pessoa. Isso é moderado? Não é moderado. Então, o artigo fala que o meio tem que ser moderado, né? Se a pessoa está com a faca, você pode pegar uma arma e dar um tiro na perna dessa pessoa e sair correndo, certo? Legítima defesa. Você está, né, reagindo a uma agressão injusta, atual ou iminente, de um direito próprio ou alheio, com moderação, né? Beleza? Mas a necessidade dos meios empregados. Se você só tinha uma arma, você não tinha uma faca, você não tinha nada para repelir aquela injusta agressão, você pegou a arma e deu um tiro nela na perna, para que ela pudesse parar e ir embora. A pessoa continuou vindo para cima de você com a faca. Você deu outro tiro nela, agora na coxa. Ela continuou vindo. Aí, então, isso tudo depende do contexto, né, da história. Assim, a lei permite que alguém realize um fato descrito como delituoso, ou seja, matar alguém, lesão corporal, certo? Tentativa de homicídio. Então, assim, a lei permite que alguém realize um fato descrito como delituoso, na hipótese de estarem presentes todos os requisitos exigidos pelo tipo da legítima defesa. Por exemplo, matar alguém, em princípio, é uma conduta criminosa, pois está previsto em um tipo incriminador lá do artigo 121, né? O artigo 121 fala que não pode matar. Porém, em legítima defesa, a lei permite a realização da conduta homicida. Então, nesse tipo permissivo ou tipo justificador, a lei permite você a praticar um crime, certo? A lei permite a você a praticar um crime penal, um tipo penal, né? Um crime que está descrito na norma penal.
Entendidos até aí? Vamos lá. Agora temos os tipos, né, incriminadores, que são os tipos que descrevem as condutas proibidas. Então, lá na lei vai falar, né, que é proibido fazer certas coisas. Todo fato enquadrável em tipo incriminador, em princípio, será ilícito, salvo se também se enquadrar em algum tipo permissivo, causas de justificação que eu acabei de falar, né? Como, por exemplo, como exemplo do tipo penal incriminador, podemos citar o artigo 90 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146 de 2015 reza que abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos. Então, aqui está falando que você praticar esse ato, se você praticar esse ato, se você praticar essa conduta de abandonar, né, a pessoa com deficiência, você está cometendo um crime. Entendido até aí? Tipo penal incriminador não tem segredo, né? A norma vai descrever a conduta criminosa. Beleza? Então, falamos aqui, então, tem os tipos permissivos ou justificadores e os tipos incriminadores. Entendidos? Vamos lá? Então, tipicidade. Falamos do tipo, né? Falamos agora, terminando de falar do tipo penal. Calma aí. Espécies do tipo, né? Espécies do tipo penal. E agora vamos falar sobre o conceito de tipicidade. É a subsunção, justaposição, enquadramento, amoldamento ou integral correspondência de uma conduta praticada no mundo real ao modelo descritivo constante na lei, né, que é o tipo legal. Para que a conduta humana seja considerada crime, é necessário que se ajuste a um tipo legal. Temos, pois, de um lado a conduta da vida real e, de outro lado, o tipo legal de crime constante na lei penal. A tipicidade consiste entre a correspondência entre ambos. Então, uma conduta, por exemplo, vamos lá, criar porco na rua. Eu já vi um tipo desse, uma denúncia dessa num povoado que tem, num povoado perto de onde minha família lá tem fazenda. O povo cria porco na rua e me chamaram e falaram, o povo está sendo, o promotor passou aqui e falou que vai denunciar, né, porque está criando porco na rua. Eu falei, gente, mas isso não é tipo penal. O promotor queria fazer a denúncia lá e tal. Falei, não, mas essa conduta humana de criar porco na rua, de deixar o porco solto ali na rua, aí um vizinho coloca um resto de comida ali, o outro coloca o outro dá um milho, o outro dá um negócio, o outro. Isso não é um tipo penal. Isso não está previsto na lei. Isso pode ser várias outras, pode ter várias outras responsabilidades que não a penal. Certo? A penal não, a lei não trata disso. Então, para que a conduta humana seja, né, para que a conduta seja típica, né, para que haja tipicidade, tem que haver o enquadramento, né, o amoldamento integral, né, a correspondência integral do tipo da conduta ao tipo penal, certo? A lei penal. Entendidos? Então, pessoal, vamos aqui a bibliografia de onde eu pesquisei para a gente poder montar essa aula para vocês, né? O César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, o livro do Fernando Capês, também usei o Rogério Greco aqui, para quem não conhece esses autores, o Capês eu falo sempre e tal, e o César Roberto Bittencourt é um cara também muito bom, é um autor muito top, o Rogério Greco também espetacular, e são bibliografias que eu recomendo, inclusive, né, nas nossas recomendações, né, iniciais. Então, pessoal, por hoje é o que temos.
Aqui tem né, um slidezinho de final aqui. Por hoje é o que temos. Agradeço aí a presença de todos. E quem tiver dúvidas, estou aqui para respondê-las. Vamos lá, cadê o Meet aqui? Parar a apresentação. Vamos pela maioria, letra B aí, Zé Augusto. Aí você votou com a maioria aí, né? Beleza. Professor, Diga, Vitor Bruno. eu tenho uma dúvida aqui, cara. Espera aí, tá meio baixo aí, gente. Quem que tá falando? É o Zé Augusto ou o Vitor? É o Vitor. Espera aí, Vitor. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Diga. Tá dando para ouvir agora? Agora tá. Meu volume estava baixo aqui, desculpa. Sobre a questão da imperícia, imprudência e qual a outra? Negligência. Isso é culposo ou doloso? Culposo. Olha só, dolo é sempre um, cara. O dolo é só quando você tem a intenção de matar, tem a intenção de praticar, né, o fato, tem a intenção de matar, tem a intenção de roubar, tem a intenção de praticar aquele ato. Eu quero fazer, é dolo, certo? O culposo é você agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Beleza? O doloso nunca vai haver um desses, não, porque você quis, certo? A negligência é o caso do guarda-vidas lá, que foi negligente, né? Ele negligenciou a situação, ele estava no celular, ele estava olhando a mãe dos meninos lá e tal. Ele foi negligente. Imperito. Imperito é aquela pessoa que não tem a capacidade de realizar aquela coisa e realiza né, e dá merda. E o imprudente é aquela pessoa que está vendo a placa ali, 80 km por hora, você atravessa, você está andando a 120, você está sendo imprudente, você está, entendeu? Então, isso tudo é imperícia, imprudência ou negligência. Aí, sempre quando eu falo de trânsito, a pessoa me pergunta, a pessoa que dirige embriagada? Hoje em dia, a legislação mudou e é conduta dolosa. É conduta dolosa porque a pessoa que bebe e dirige, ela assume o risco, né, da conduta, né, de dirigir embriagado. Ela assumiu o risco. Beleza? Mas imperícia não seria a mesma coisa também? Não, porque a lei fala que a conduta de dirigir embriagado é dolosa. Meu questionamento era justamente por causa disso. Não. Eu lembro dessa discussão sobre dirigir embriagado, se era doloso ou culposo. É isso, cara, ficou isso aí mais de 10 anos, essa discussão e tal, até que foi decidido que essa conduta é dolosa em razão da pessoa que praticou a conduta assumir o risco, né? Quando você assume o risco do negócio, a conduta é dolosa. Por exemplo, uma outra conduta dolosa no trânsito é a pessoa que, vamos supor, você está ali na Israel Pinheiro, meio-dia, vindo do mercado com direção ao bairro São Pedro e atravessa todos os sinais vermelhos a 120 por hora. Essa conduta é dolosa ou culposa? Pô, bicho, o cara... Ela é dolosa. Ele está a 120 por hora, furando o sinal vermelho. Ele está assumindo o risco daquela conduta ali, ué. Certo? Entendido? Entendido, agora, perfeito. Tem algumas diferenças, né, que tem isso a gente faz no caso concreto, né? Você tem que analisar o caso concreto, né, de outros casos, né, outros exemplos. Beleza? Agradeço a presença de todos e boa noite aí, viu?